Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 30 de setembro, cuja leitura do dia, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 9, e também livro dos Salmos, dos 110 ao 114. Acompanhe comigo a leitura se você puder. Salmo 111, versículo 10, o último versículo do Salmo 111. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Parece, tá? Parece muito evidente a maneira desrespeitosa, afrontosa, inconsequente e irreverente com que a sociedade vive. E com muita tristeza, refiro-me, inclusive, aos que se dizem servir a Deus. Está faltando temor no Senhor. Temor do Senhor. Esse é o padrão do mundo. Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Referência aqui a Salmos, por exemplo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o padrão do mundo, ok? Mas pode ser diferente. O padrão é esse. É desonra, desrespeito, é reverência, sabe? O confronto a Deus. É o padrão. Mas pode ser diferente. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos 29 e 30, diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Ah, querido. Se o incrédulo consegue testemunhar, olhar para a nossa vida e ver Deus, muitas vezes é gerado temor no coração deles. Mas olha para nós que nos dizemos servir a Deus, será que as pessoas veem Deus agindo na nossa vida e nos respeitam? Será que a zombaria de hoje em dia, a fé cristã, ela, o tamanho e o volume que ela ganhou, será que isso é simplesmente pela maldade do mundo que está crescente? Ou isso tem a ver também um pouquinho com a nossa postura? Mas vamos lá. As duas coisas caminham juntas, tá? No meu entender. Só que não é porque nós olhamos
para a sociedade e vemos uma sociedade que não tem temor de Deus, que isso é desculpa para o nosso pecado. As pessoas não temem a Deus, as pessoas agem dessa forma. Então, por causa disso, eu vou agir de tal maneira para que eu não seja afligido por causa da falta de temor dos outros. Gênesis 21:13. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, viu Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? Preste atenção na resposta de Abraão. Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. E eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos, diz de mim, é meu irmão. Abraão mentiu. Porque teve medo e usou como justificativa que considerava que estava diante de pessoas que não temiam a Deus. Querido. Quantos não são os servos de Deus que têm pecado? Usando esse argumento. Todo mundo está agindo desse jeito. A sociedade está do jeito que está. É por isso que eu vou pecar. É por isso que eu vou fazer tal coisa. Por causa dessa sociedade sem temor. Não pode ser desculpa. Ok? Como eu falei no início, é algo que atinge também alguns na comunidade de fé. Atos 5, 1-11. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Mas Ananias não teve temor. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram. E, passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Falta de temor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Ananias e Safira pecaram porque não tinham temor de Deus. Não zombe de Deus. Não brinque com o Senhor, não escarneça de Deus. De Deus não se zomba. Muitas vezes está faltando temor. Temor de Deus no meio daqueles que se dizem servir a Ele. No meio daqueles que se dizem pertencer a Cristo. Cadê o temor? Cadê o temor nas atitudes talvez que você esteja tomando? Ou que eu esteja tomando? Cadê o temor? Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Não, isso aí Deus vai tirar a vida sim, vai punir, vai exercer juízo sobre aqueles que faziam assim na antiga aliança, porque ainda não estávamos na graça. Só que foi no meio da igreja. Foi na igreja. Não zombe de Deus. Está faltando muitas vezes temor, temor, temor no arraial de Deus, temor. É confrontado no pecado, Deus alerta, mostra. E zombamos de Deus. Zombamos de Deus. Cadê o temor? Só que não é porque aqueles que servem a Deus muitas vezes agem sem temor do Deus que dizem servir, que não teremos compaixão. Isso não é desculpa. Não pode ser desculpa para a falta de compaixão. Jó, capítulo 6, versículo 14. Lembra dos 3 amigos de Jó que vieram de longe, se uniram para o consolar. Tinham uma boa intenção. Ficaram 1 semana sem falar nada. E quando começaram a falar para tentar levar Jó a um conserto diante de Deus, segundo o entendimento deles, errado, o que muito ofendeu a Deus, diga-se por sinal, porque Deus fala isso lá na frente, no final do livro de Jó, e manda que eles oferecessem sacrifício, pedissem para que Jó intercedesse por eles. Ele responde aqui algo sensacional. Jó, capítulo 6, versículo 14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Jó justificando as suas queixas aqui diante de Elifaz. Olha, vocês não são meus amigos? Ainda que eu tivesse deixado
o temor do Todo-Poderoso, e não é verdade, tá? Mas ainda que quem deixa o temor do Todo-Poderoso, ele precisa continuar sendo alvo da nossa compaixão. Só que muitas vezes, porque nós vemos pessoas que não têm temor e precisamos confrontar, nós não damos espaço para arrependimento, para uma mudança de postura, de atitude. Nós colocamos um X nas costas e esse não serve mais. Está errado. Está errado. Temos que repreender, mas também nós temos de exercer compaixão. Uma vida sem temor a Deus está no caminho da loucura. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Uma vida sem temor a Deus está separada de Deus. Provérbios 1:28-33. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. O temor do Senhor era deleite para Jesus. Isaías 11, de 1-5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Repousará sobre ele o espírito do temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Estava falando do rebento do tronco de Jessé, das raízes, de onde viria o renovo. Falando do Senhor. O temor do Senhor é perceptível na vida do justo. Jó 4:6. Aí o amigo falando com Jó. Porventura, um pouco de deboche? Sim, sarcasmo, mas falando a realidade. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Ou seja, reconheceu que Jó temia a Deus. Então é perceptível quando há temor e quando não há. O temor do Senhor é a base para a vida com Deus. Salmo 119, versos 37 e 38. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. O temor do Senhor é a forma de servir a Deus. Salmo 2, versos 11 e 12. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
O temor do Senhor aperfeiçoa a santificação. 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor do Senhor guia a nossa adoração. Salmo 5, verso 7. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. O temor do Senhor é o parâmetro no relacionamento com o próximo. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O temor do Senhor glorifica a Deus. Lucas 7, 11 a 16. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife. Esquife não é instrumento musical, tá? Pelo amor de Deus. E os que o levavam pararam. Era onde o morto estava sendo levado. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O temor do Senhor é a evidência de um filho de Deus. 1 Pedro 1, 17 a 23. E, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas, pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O temor do Senhor é característica das igrejas de Cristo. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificados, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O temor do Senhor não inverte os valores. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu odeio. O temor do Senhor
é refúgio seguro. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é satisfação para a vida. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O temor do Senhor é fonte de vida. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O temor do Senhor é longevidade. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. O temor do Senhor é aliado da humildade. Provérbios 15, 31 a 33. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, vai a humildade. O temor do Senhor é escape em meio à tentação. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. O temor do Senhor é segurança para concluir a carreira. Provérbios 23, 17 a 18. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem. Não será malograda a tua esperança. O temor do Senhor é fonte de paz. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O temor do Senhor é precioso. Isaías 33, 6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. O temor do Senhor trará galardão. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Mas o que é o temor do Senhor? É medo? É meramente sentir medo? O que é o temor do Senhor? É o sentir medo? A palavra, aqui no Salmo 110, versículo 11, Salmo 111, versículo 10, perdão, o temor do Senhor, temor, a palavra traduzida como temor é o termo hebraico ir, que significa medo, terror, temor, coisa temerosa ou aterrorizante. Temor referindo-se a Deus, respeito, reverência, piedade. E aparece 45 vezes no Antigo Testamento. Então, podemos dizer que é o receio de desapontar a quem amamos. Pensa num filho que tem receio de acabar desrespeitando os pais, a quem ama, sabe? De desonrá-los, medo de desonrar os pais, por os amar. Então, podemos dizer que é um receio de desonrarmos a Deus, tá? De quebrarmos o respeito, a reverência, a nossa devoção a Ele. Mas também é medo, sim, ok? Jesus falou algo muito importante sobre isso. Mateus 10, 28. Falando sobre aquilo que eles ouviram
foi falado aos ouvidos que eles deveriam pregar nos telhados. E não temais, e em seguida fala do cuidado de Deus com as aves. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, medo também, ok? Não é apenas o receio de chatear, de desapontar, de desrespeitar, mas o medo também, ok? Agora, como temer a Deus? Primeiro, orando a Deus. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Como temer a Deus? Meditando na palavra. Salmo 19, versos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Como temer a Deus? Aprendendo com os irmãos. Salmo 34, 11. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Você acha por que o Senhor mandou gravar esse vídeo? Compartilhando isso. Como temer a Deus? Atentando aos exemplos de repreensão ao nosso redor. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Lembra do caso de Ananias e Safira, que vimos mais no início? O juízo de Deus ali gerou temor na igreja e em todos os que souberam. Nós precisamos temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.